Mais uma vez aqui com vocês, meus amigos, Ricardo Reis, hipnoterapeuta, e hoje eu vou responder uma pergunta do Clóvis da Bahia. A pergunta do Clóvis é o seguinte: hipnose elimina procrastinação? Olha que legal essa pergunta. O número de pessoas que procrastinam, ou seja, ficam adiando os compromissos, adiando as tarefas, adiando, deixando para depois o que precisa fazer é muito grande. E essas pessoas se sentem muito mal. É algo horrível. Depois elas ficam se punindo, depois elas ficam se culpando, elas ficam vendo outras pessoas conseguirem realizações grandes ou pequenas, não importa, mas são realizações e elas não, porque elas ficam adiando, ficam procrastinando. E você sabe, esse lance de procrastinação tem duas formas, que é o que mais acontece. Ou a pessoa não faz nada, fica não fazendo nada, e aí o tempo vai passando, ou tem outra que é muito sutil, é muito enganosa. A pessoa faz muita coisa, ela se ocupa o dia inteiro. Ela até se sente bem, ela vai dormir se sentindo vitoriosa. Uau, eu fiquei muito ocupado, ocupada. Nossa, eu vou até para o céu, porque realmente eu sou esforçado, sou trabalhador. Ilusão, porque essa pessoa fez um monte de coisa assim, mas desse monte de coisa que ela fez, não são coisas importantes para ela alcançar a vida que ela quer. Não são coisas importantes para ela conseguir aquilo que ela deseja. Às vezes uma pessoa tem uma meta, um projeto há anos e ela faz um monte de coisa, ela se ocupa parece que de propósito para não realizar aquilo que ela precisa realizar. É um outro tipo de procrastinação. Então fica alerta e cuidado. De repente você é uma pessoa que nunca se deu conta disso e está despertando agora, tá bom? Agora, voltando à pergunta aqui, hipnose elimina procrastinação? Olha, a hipnose ela não elimina a procrastinação, não é como uma mágica, mas a hipnose é uma ferramenta poderosa utilizada por profissionais que faz com que a pessoa comece a mudar o modelo mental dela, o mindset, para conseguir produzir realizações, para conseguir ter novos comportamentos. E como que isso pode acontecer? Às vezes uma pessoa ela tem dificuldade de imaginar possibilidades boas na vida dela. Ela foi ensinada desde criança, até pelos pais, a não conseguir coisas. Então, quando aparecem oportunidades para ela fazer coisas, ela fica procrastinando porque no fundo ela tem uma sensação de incapacidade, uma sensação de que não vai funcionar, uma sensação de, eu vou fazer isso, mas para quê? Afinal das contas, eu acho que não vai dar certo mesmo. Então ela fica procrastinando, ela fica adiando, ela fica deixando para depois, ou se ocupando bastante, como eu mencionei, mas não faz o que precisa fazer, tá? Então a hipnose, ela ajuda da seguinte forma: você tem uma boa conversa com a pessoa ali, com o seu cliente, você coloca a pessoa em transe, ou seja, pede para a pessoa fechar os olhos e relaxar, e ajuda essa pessoa a imaginar possibilidades que antes ela nem imaginava. Ou seja, você pede para a pessoa imaginar aquilo dando certo, aquilo acontecendo. Pede para a pessoa imaginar como seria bom ela sentindo aquele prazer de começar algo e terminar algo. Como é gostoso. E aí essa pessoa começa a sentir algo novo do qual ela não está acostumada. E isso é muito bom, é um grande começo. Isso é muito importante. Vai despertar na pessoa uma nova maneira de ver a vida, de sentir a vida. E ela não estava acostumada com isso. Provavelmente ela vai tomar um gosto, porque isso acontecendo aqui dentro, através da hipnose, usando a imaginação, vai acontecer com mais facilidade em seguida. Ela vai querer repetir o sentimento, repetir a sensação. Tá bom? Uma outra coisa que acontece e que as pessoas nem se dão conta, elas procrastinam porque elas querem sentir alívio. Elas sentem um alívio muito grande quando elas simplesmente não fazem nada. É como se elas tirassem um peso dos ombros. Então, as pessoas buscam, olha o pulo do gato, hein? As pessoas buscam alívio o tempo todo. E uma forma de sentirem alívio é não fazerem nada. Você pode me dizer, Ricardo, mas eu me sinto mal quando eu procrastino, quando eu adio as coisas eu me sinto mal.
Sim, você se sente mal depois que você se dá conta, depois que você percebe que procrastinou. Mas na hora que você procrastina, na hora que você senta ali e fica só vendo série na Netflix, na hora que você fica enrolando e não faz nada, naquele momento você sente um alívio. Pode reparar. E por que eu estou dizendo isso? É muito importante você ter essa consciência para você saber que já que você gosta de sentir alívio e todos gostam, você pensar da seguinte forma: você também vai sentir alívio se você realizar uma tarefa. Você começa, produz e termina, mas a pergunta é: quando você terminar, você não vai sentir um alívio? E esse alívio não vai ser muito mais poderoso, mais gostoso? Aí entra a hipnose mais uma vez. Eu utilizo a hipnose para ajudar a pessoa a imaginar ela terminando uma tarefa e sentindo o alívio. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa está hipnotizada, ela está focada, concentrada, com os olhos fechados, então a percepção dela aumenta, a sensibilidade dela aumenta. E quando ela imagina ela terminando aquela tarefa da qual ela tinha dificuldade, ela procrastinava, ela tem uma sensação boa, uma sensação gostosa. Está rolando um aprendizado na mente emocional dela. Ela está tomando gosto por aquilo. E a chance vai ser muito maior para ela, depois da hipnose, ir lá e fazer mesmo acontecer. Porque ela experimentou o gosto mais uma vez sobre isso. Tá bom? Uma outra coisa importante na hipnose, usando a hipnose para ajudar as pessoas a pararem de procrastinar. Quando a pessoa está hipnotizada ali com os olhos fechados, você fazer uma pergunta para a pessoa: o que você ganha com isso, procrastinando? É algo simples, né? E às vezes as pessoas não sabem responder. Mas o que você ganha procrastinando? E fazer a pessoa responder. Ela vai te dar algumas respostas e você vai usar isso ao favor. Agora é muito importante também fazer a pergunta contrária: o que é que você perde quando você procrastina? E aí a pessoa perceber, através da própria resposta dela, o que é que ela perde, a quantidade de coisas que ela perde quando ela procrastina, quando ela deixa as coisas para depois. E é muito interessante no exercício de hipnose, quando a pessoa está em transe com os olhos fechados, ali relaxada, você pegar o que ela te respondeu e ajudar ela a imaginar isso. Por exemplo, se uma pessoa fica procrastinando e responde assim: eu perco dinheiro, eu perco oportunidades, eu corro o risco de ver minha família numa situação difícil. Ótimo, essa pessoa te deu uma deixa aí, ela te deu uma dica. Aí você vai fazer essa pessoa imaginar na hipnose, num futuro próximo, a família dela com dificuldade, passando muita dificuldade. Essa pessoa se sentindo mal mesmo, se sentindo até humilhada, vendo a família com dificuldade. Isso não é maldade da minha parte, não. A nossa mente, ela dá muito valor para a dor. Às vezes uma pessoa precisa chegar no fundo do poço para mudar o comportamento dela. Então qual que é o pulo do gato aqui? Eu não vou deixar a pessoa chegar no fundo do poço, ficar procrastinando, estragar a própria vida para mudar o comportamento. Eu uso a hipnose para fazer essa pessoa imaginar que ela está no fundo do poço, para ela ter um sentimento bem ruim, bem desagradável. E aí ela muda o comportamento dela, por medo mesmo, por incômodo, é um incômodo muito grande. E aí aquela dor, aquele incômodo mexe tanto com a pessoa que ela começa a se mexer. Fala: o quê? Não vou mais adiar as coisas, não vou mais procrastinar as coisas, eu vou me mexer agora. Essa cena, essa imagem de ver minha família com dificuldade, tendo que pedir coisa para os outros, o quê? Para pensar, é uma coisa muito forte. E é o suficiente para fazer a pessoa levantar o bumbum da cadeira e se mexer para valer, tá bom? Com a hipnose, a gente ajuda uma pessoa a perceber a importância de criar disciplina, de ter constância. E que a gente não deve ser igual uma criancinha querendo ter gratificações imediatas. Isso é um comportamento de criança. Um comportamento de adulto não é assim. O adulto pensa da seguinte forma: eu não vou depender de vontade, eu não vou depender de força de vontade. Isso não existe para eu fazer as coisas. Eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou colocar horários na minha agenda e vou seguir os horários da minha agenda. Tenha chuva, tenha sol, tenha frio, não importa,
Posso estar com gripe, posso estar saudável, eu vou fazer o que tem que fazer. Não posso depender de vontade. Vontade é algo raso, que aparece uma vez ou outra. Se você depender de vontade, você vai perder o jogo. Você precisa fazer porque tem que fazer. Então acostume-se a fazer sem vontade, porque você vai fazer sempre. O dia que der vontade, ótimo, parabéns. Mas não dependa da vontade, isso é coisa infantil, isso é coisa de criança. E mais uma vez a hipnose, você coloca a pessoa em hipnose, em transe, fazendo ela imaginar ela executando as tarefas sem vontade, executando porque tem que executar. E no final do dia, ela até comemorando, tomando um vinho com a esposa, assistindo uma série da Netflix no sofá, lembrando que durante o dia ela executou aquelas tarefas e que correu muito bem, mesmo sem vontade. Então olha o raciocínio diferente, o mindset diferente. E aí você fica livre, você se liberta, mas você faz o que tem que fazer. E tudo isso é ajudado na hipnose, a pessoa imaginar tudo isso. E aí num período aí curto de tempo, de repente 6 meses, 1 ano, você tem resultados incríveis por causa desse comportamento. Eu faço as coisas mesmo sem vontade, não sou um escravo da vontade. E dessa forma você ajuda a modificar, a alterar a percepção da realidade da pessoa. Todos nós temos uma realidade interna. Quando você está em hipnose, você altera essa percepção da realidade. E aí fica muito mais fácil de você produzir depois. Simples assim, tá bom? Espero ter respondido muito bem a pergunta, se hipnose elimina a procrastinação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quero lembrar mais uma vez de você curtir o vídeo, compartilhar, e mais do que isso, visitar o meu site, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem os meus cursos online, presenciais e tem também um e-book gratuito, A Arte de Encantar Pessoas. É só você ir lá no meu site baixar. É seu, tá bom? Um grande abraço, fique muito, muito bem. Até mais.